E para conversar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Nélio Moraes, que é coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza. Seja muito bem-vindo, Dr. Nélio. Olá, Juliana, a todos os telespectadores. Um prazer estar de volta aqui a essa casa para conversarmos, batermos aquele papo com a nossa população. O que traz o senhor aqui é o 4º Seminário das Arboviroses do Nordeste, que está acontecendo em Fortaleza. Mas antes de falar sobre esse seminário, doutor, queria falar um pouquinho que Fortaleza já alcançou o marco de 11 anos sem epidemia de dengue. Isso é um marco muito importante para a nossa saúde. Extremamente importante. Dengue é a enfermidade de maior magnitude hoje no mundo. Países tropicais, subtropicais, todos padecem realmente de problemas, inclusive o mais grave, que é, em muitos casos, inclusive, ser convertido em óbito, em falecimento do paciente. Então é uma ameaça, temos que buscar instrumentos para isso e Fortaleza, nesses 11 anos, está conseguindo vencer essa etapa de não termos processos de epidemias. Justamente, Juliana, o quê? No período mais crítico da história da dengue no Brasil. Nesses últimos 10 anos, o Brasil teve 6 epidemias de dengue. E já em 2024, o que acontece normalmente? Simplesmente, você já tem a maior epidemia de toda a história no ano de 2023, com a ameaça ainda 2024. Então, os instrumentos de controle são limitados, né? Nós precisamos de instrumentos ainda maiores para isso. Agora, tem que haver sempre aquela parceria, intervenção pública, sobretudo o município, que é responsável por esse processo, e a participação da sociedade, para a gente continuar a vencer essa difícil etapa que se chama controle de arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Qual é o motivo, qual é o objetivo desse seminário de arboviroses do Nordeste, que reúne aí as 9 capitais? Essa ideia foi criada por nós em 2018 na cidade de Fortaleza. Por quê? Nós estávamos vindo de 2 doenças emergenciais, também transmitidas pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti, tá? Que só estava transmitindo dengue no espaço urbano e, de repente, você toma, na realidade, aquele impacto forte quando você tem um cenário de Zika vírus, da Zika, com a correlação com microcefalias. Evento que começou na cidade do Recife, né, na região metropolitana e em Campina Grande, na Paraíba, e depois se estendeu para outras áreas do Nordeste, que chamou a atenção do mundo inteiro sobre isso. Uma doença que não tinha circulação dentro do nosso país. E depois a chikungunya, que chegou com a força de transmissão maior do que a dengue. E quem é de Fortaleza se lembra do ano 2017, o ano difícil de 2017, com um cenário elevado de casos de chikungunya e, sobretudo, o desenlace de morte, que você não esperava que a chikungunya tivesse tantas mortes. As mortes em chikungunya para a cidade de Fortaleza já são maiores do que as mortes de dengue nesse mesmo período. Então, um outro sinal de alerta, uma outra amplitude. E aí, nós paramos e analisamos o que está se fazendo nos outros estados do Nordeste. Porque essas epidemias elas começaram onde? Elas começaram no Oiapoque, no Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, e em Feira de Santana, no interior da Bahia. Olha só que contraste territorial. Depois de Feira de Santana, na Bahia, ela ascendeu para os estados da região Nordeste. Aí começou Alagoas, Pernambuco, com maior força de transmissão, Paraíba, grande força de transmissão, Rio Grande do Norte, imensa força de transmissão. E no ano seguinte já foi o Ceará, e já foi a cidade de Fortaleza. E a chikungunya tem um agravante seríssimo, qual é? Que deixa sequelas, que são os problemas de artrite que você tem posterior realmente a você ter a fase aguda da doença. Então pensamos, não, vamos trazer o Nordeste para cá, vamos discutir o que cada um está fazendo em relação a chikungunya, zika, vamos sintonizar essa linha de ação, de controle, para que a gente possa crescer. Porque essa ciência ela não para. E foi a partir desse momento que deu certo esse seminário, com 300 pessoas participando. 2019, repetimos o seminário com o mesmo sucesso, paramos em 2020 e 2021 por conta da pandemia. Voltamos 22 e agora estamos começando realmente esse seminário que para nós realmente é fundamental. E esse ano com as 9 capitais do Nordeste presentes e apresentando o seu trabalho de controle. E quais as ideias inovadoras que foram apresentadas? Nós temos, pelo diálogo com o Ministério da Saúde, né, as intervenções que o Ministério pretende são monitoramentos, né, estratégicos da presença do Aedes em imóveis. Né? Que isso será um sinalizador, um balizador, com fortalecimento desse monitoramento, ou seja, as armadilhas que você vai colocar. Aplicação de um inseticida residual. O inseticida que você sempre usou é aquele inseticida de impacto imediato, o chamado knockdown, né? O bateu, vamos dizer assim, bateu, morreu. Então, a partir do momento que o vetor, o mosquito, faz contato com a molécula,
na realidade, ele é eliminado. Mas ele só dura ali 20 minutos, 30 minutos no máximo. Agora não, você vai trabalhar também com inseticida residual. Para grandes fluxos urbanos, você fazer a aplicação e ele vai poder ficar ali até 6 meses, tendo realmente ação operacional, ação técnica realmente, para poder eliminar o vetor que pousar ali, naquela parede, em qualquer local que ele realmente, o mosquito, passa mais tempo pousado. Então, são algumas das intervenções, dentre outras, além de estações disseminadoras, que você vai colocar larvicidas em locais de água, para que, ao chegar e fazer sua reposição de ovos, a impregnar os ovos na parede interna dos recipientes, ele faça contato com esse larvicida. E quando ele for para outro depósito de água, ele vai levando o larvicida. Essa é uma estratégia que começou na Fiocruz Manaus e nós, em Fortaleza, participamos do processo do estudo multicêntrico com bons resultados. Hoje, doutor Nélio, quais são os desafios diante do cenário aqui de Fortaleza? Eu digo que o cenário de Fortaleza e o cenário do Brasil. Nós temos uma grande ameaça para 2024. Nós sempre conversamos muito aberto com a nossa querida população, que a maioria quase absoluta atende nossos apelos. Existe grupo de resistência de pessoas, mas a ameaça do Brasil, o retorno do sorotipo 3. Dengue é uma doença que você pode contrair 4 vezes na sua vida. Sorotipo 1, 2, 3 e 4. Tá? O sorotipo 3, ele não causou nenhuma epidemia no Ceará. Inclusive, eu era o coordenador na época do Estado, né, nesse período que chegou o sorotipo 3, com as nossas intervenções. Não tivemos nem epidemia nem no Ceará, nem em Fortaleza. Houve grandes epidemias em Recife e Rio de Janeiro. O retorno do sorotipo 3 significa o quê? Eu tenho um grupo de susceptíveis, pessoas mais susceptíveis, a adquirir o sorotipo 3 do que o 1, o 2 e o 4. O 1 e o 2 já fez várias epidemias. E quando você tem dengue por um determinado sorotipo, é como se você tomasse aquela vacina do sorotipo. Imuniza parte da população. Imuniza parte da população. Então, se chegasse, Nélio, hoje qual é a população de Fortaleza imunizada contra o sorotipo 1? Por baixo, eu diria assim, 1 milhão de pessoas, com certeza. Ao longo de todos esses 30 e poucos anos de circulação do vírus. Do 2, talvez chegue perto disso também. Do 4, um pouco menos. E o 3, nós praticamente não temos ninguém. Sem contar que quando ele graçou aqui, circulou na nossa cidade, foi anos de 2003, 2004, 2005. De lá para cá já nasceram mais de 400 mil crianças na cidade de Fortaleza. Só isso aí já dá um sustentáculo forte, pesado estatisticamente, de vulnerabilidade. Então o nosso grande desafio é esse. E o segundo desafio que nós temos posto para o Brasil, sobretudo a região Nordeste. O fenômeno El Niño. Todos estão acompanhando a onda de calor que está cercando todo o nosso país. El Niño quer dizer o quê? Escassez de chuva no Nordeste. Escassez de chuva no Nordeste vai significar o quê? A mais, qual a preocupação? Maior armazenamento de água. Armazenamento de água quer dizer o quê? Cenários de criadouros e focos para o Aedes aegypti. Então nós temos um 2024 que temos que ter muita atenção, muito cuidado, muita parceria com a população. Nos atenda a nossa reivindicação, vamos à luta com toda certeza. Ninguém tem bola mágica para resolver nada, não. É muita garra, muita determinação. Trabalho, os agentes de endemias em campo, esse baluarte, eu tiro o meu chapéu para esse grupo de trabalho. Ele vai na sua casa levar saúde para você, para a sua família. E atenda ele corretamente e siga as orientações realmente. Evite, na realidade, criadouros dentro da sua casa. E aquela supervisão uma vez por semana que você tem que fazer para identificar e eliminar possíveis criadouros e focos. São 11 anos sem epidemia, mas é importante a gente ressaltar que ainda existem casos e precisa, né, desse comprometimento da população. Entre janeiro e outubro de 2023, aqui em Fortaleza, foram confirmados mais de 5 mil casos, né, da doença de dengue e 2 óbitos. Quais as medidas que a população deve tomar? Tá, eu vou falar dessas medidas, eu queria falar sobre os 2 óbitos. Quando eu falei anteriormente, dengue é uma doença que mata, chikungunya é uma doença que mata, tá? Nós perdemos uma criança de 12 anos de idade esse ano em Fortaleza. E um cidadão de 50 anos de idade, atuante, trabalhador, tudo mais. E ninguém se convence que uma pessoa morreu de dengue, salvo uma situação muito particularizada, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem que ter em mente. Pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós somos vulneráveis a contrair a doença e temos um desfecho fatal dessa doença. E o que a população ela pode fazer? Uma vez por semana é suficiente. Basta uma vez, porque você pega o ciclo reprodutivo do vetor do mosquito. Então você vai olhar na sua casa qualquer substrato que você tenha o quê? Armazenamento de água. Pote,
tambor, tanque. Você vai olhar se seu ralo está em desuso ou não, se tem vaso sanitário em desuso ou não. Você vai olhar para cima e vai ver uma caixa d'água, tem que estar vedada. A legislação de Fortaleza obriga o proprietário do imóvel a fechar a caixa d'água. Ele tem que vedar a caixa d'água, que é o principal criador do Aedes aegypti, junto com os pneus. Tá? Você vai ter que ter calhas entupidas, folhas, frutos, etc. A água não escorre, a água empoça, gera realmente um criador e um futuro foco. E o seu quintal? No quintal, normalmente o brasileiro, o nordestino, tem mania de sempre deixar as coisas que diz, daqui a 10 anos ou 20 anos eu posso precisar, deixa lá quieto. E deixar essas coisas lá, esses materiais inservíveis, basta cair a primeira chuva. Quando cai a primeira chuva, aqueles recipientes já estão impregnados de ovos. O mosquito sai depositando ovos em vários materiais. Ele faz isso, ele não é em um só. Quando cai a água, o ovo em contato com a água eclode para a larva, para a pupa e em uma semana você tem inseto adulto voando na sua casa. Então tem que eliminar esse processo. E nós atuamos o que em Fortaleza? Qual foi, talvez, o grande investimento da cidade de Fortaleza? Em 2015, 2017, lançamos o quê? O Comitê Intersetorial. Entra a educação no contexto, com seus mais de 500 equipamentos escolares, com mais de seus 14 mil alunos, com mais de 200 mil alunos, 14 mil professores, tá? Entra a agência de fiscalização para fiscalizar o comércio da cidade. Entra a Secretaria de Conservação e Serviço Público para recolher os pneus inservíveis, fazer a limpeza de áreas estratégicas e todo o nosso trabalho de campo, com uma operação tipo Quintal Limpo, que é que você entrega um saco plástico para a população, ela recolhe os inservíveis do quintal, marcamos um dia X com ela boia na calçada, a Secretaria de Conservação e Serviço Público passa recolhendo esse material. São toneladas que nós tiramos todos os anos. Pneus inservíveis. Também a Secretaria de Conservação e Serviço Público tem caminhões que vão trabalhar nas regionais, toneladas de pneus inservíveis são recolhidos. Então, esse conhecimento que a população tem que ter, essa sensibilidade e essa adesão. Porque se nós continuarmos juntos, de mãos dadas, Prefeitura Municipal, Serviço Público e a população, nós poderemos sim vencermos 2024. A luta será imensa. Escreva isso aqui com antecedência. No programa de vocês, primeira vez que eu estou falando já sobre 2024, tá? Para que a gente tenha consciência do processo que nós temos que enfrentar. Vamos enfrentar e vamos vencer com sua participação. No caso de terrenos abandonados que possam ser aí possíveis, que possam ter possíveis focos do mosquito, qual a recomendação da prefeitura para quem é vizinho desse terreno e está se sentindo prejudicado? Nós solicitamos sempre a população que trabalhe com a sua regional. A regional é a prefeitura no seu bairro. Nós temos um trabalho totalmente descentralizado, onde em cada regional da cidade nós temos algo em torno de 100, 150, 200 agentes de endemias para que a gente possa, dentro de 72 horas, atendermos os pedidos. Os terrenos são cadastrados e são trabalhados permanentemente por nós. Tá? Esse é um trabalho que chama RG, Registro Geral, de todos os imóveis que temos da cidade, de todos os pontos estratégicos, sucatas, né, borracharias são visitados a cada 15 dias. E os terrenos baldios também. Existe alguma regional ou algum bairro específico, alguns que merecem atenção especial da população? Com toda certeza. Nós trabalhamos a partir de novembro até fevereiro, todos os anos, a Operação Inverno. Seleciona em torno de 40 a 50 bairros de Fortaleza, principais, e fazemos o que nesses bairros? Mutirões. Concentramos praticamente todos os agentes em um só dia, fazendo aquela varredura total, porque essa Operação Inverno ela visa tirar o criadouro antes que a chuva caia. Dengue, chikungunya, zika é uma doença sazonal, ela ocorre em determinado período do ano. Qual é o período? Janeiro a junho. Qual o período mais crítico? Março, abril, até final de maio, meados de junho. Tá? É o momento que a gente diz, o avião decolou. E você tem que botar esse avião no solo. E aí tem que ter muita intervenção realmente para isso. A luta é grande, a luta é imensa e o cenário do Brasil está aí mostrando isso. E Fortaleza sendo o oposto positivo desse cenário do brasileiro de 6 enormes epidemias, as maiores da sua história em 10 anos. 2013, 2015, 16, 19, 22 e 23. 6 epidemias em 10 anos. Nunca tivemos isso no Brasil. E a região sul, que antes era indene, não tinha casos, não tinha o vetor. Paraná já foi líder em casos, Santa Catarina com processos epidêmicos, Rio Grande do Sul também. Quem diria? O Aedes avançou tanto que já está no subtropical do país em clima frio. O desafio é enorme, mas nós confiamos na luta e na vitória.
Muito obrigada pelas informações, pela presença. Deixo o espaço aqui para as considerações finais do senhor. Vamos à luta, sim, como eu estou falando e reforçando isso aqui, né? A ameaça, ela é imensa, mas nós temos o poder. Não transforme a sua casa num biotério de criação de Aedes aegypti, porque ele vai afetar a você, a sua família e o seu vizinho. Cada um tem que ter seu compromisso com você, cidadania. Cobrem de nós. Cobrem sim. Vocês pagam impostos e nós temos que devolver esses impostos em ações sociais e ação de saúde. Mas faça também a sua parte. Dentro da sua casa, quem comanda, quem organiza, quem é responsável é você. Então, contamos com você. Obrigada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui.